É isso aí, que maravilha! Mais uma aula de geografia que está começando com o professor Francisco. Tema da aula de hoje: dinâmicas demográficas, a transição demográfica. A transição demográfica da população brasileira, uma aula de segundo ano do ensino médio. E de acordo com a nossa aulinha de hoje, iremos trabalhar as habilidades. Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira, relacionando-os com processos históricos correspondentes, reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade infantil e fecundidade. Vamos analisar a estrutura etária da população brasileira, identificando em diferentes pirâmides etárias os períodos de crescimento populacional, assim como os de estabilidade demográfica. Então, vamos lá. Espero que nós tenhamos uma aula que contribua nesse tempo de pandemia, né, com a questão demográfica brasileira, ok? Bom, o órgão responsável que analisa e acompanha o perfil da população brasileira, né, que está aí completando seus 80 anos, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão governamental brasileiro responsável pelo levantamento de informações referentes ao país, identificando, analisando o território e contando a população, mostrando o modo como a economia evoluiu, a maneira como as pessoas vivem, entre outras coisas. Então, gente, é um órgão institucional que busca coleta de dados estatísticos. Isso quer dizer o quê? Por regiões, por levantamentos de dados sobre a situação econômica, social, financeira da população, inclui tanto, quer dizer, as diferentes classes sociais. Isso tudo, né, o IBGE que tem por objetivo fornecer os dados essenciais para o planejamento da economia econômica e social do nosso país. Bom, crescimento da população, né, nós observamos através desse gráfico que o Brasil, né, dos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos aí uma evolução da população residente no país. Isso quer dizer que, de acordo com o gráfico, segundo o censo de 2010 do IBGE, em 1872 nós tínhamos uma população aproximadamente de 9,9 milhões de habitantes. A gente observa que a partir da década de 40 e 50 nós tivemos aqui um período que nós chamamos de explosão demográfica. E segundo o censo de 2010, a nossa população chegou a 190 milhões e 755 mil habitantes. Quer dizer, a gente observa, pessoal, que aqui nós temos aqui uma tabela, são informações, aqui as mesmas informações com a projeção para 2020, mas a mesma que aparece aqui com a população de 2010. Então, em 2010 nós tivemos o último censo, né? E aqui nós temos uma projeção para 2020 de 211 milhões de habitantes, ok? Então, por que houve essa explosão? Por que houve esse crescimento rápido da população brasileira nos últimos anos? É o que nós vamos estar analisando na aulinha de hoje. E aqui também gostaria que vocês analisassem, né, a população residente dividida por grupos étnicos, né? Então nós observamos que a população branca ainda é uma população maior, né? A população negra é em torno de 14 milhões de habitantes e a população parda, né, de 82 milhões de habitantes aproximadamente. Gente, é lógico que o último censo vai trazer uma mudança nesse quadro aqui, nesse gráfico, porque hoje mais pessoas estão se autodeclarando pretas, ok? Bom, então, para analisar o crescimento da população de um país, nós temos que analisar o crescimento vegetativo, que é o resultado, né, entre taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Isso quer dizer o quê? Se o número de nascidos é maior que de mortes, nós temos dados positivos, enquanto que o número de nascidos for menor que o de mortes, nós temos dados negativos. E quando eles estão paralelos, né, não há uma diferença, aí nós temos crescimento nulo, ok? Bom, é importante que nós analisamos essa fórmula para você chegar ao total da população, né, ao crescimento natural, a população vegetativa. O que é? Quando você pega o número de habitantes, o grupo de cada 1000 pessoas que, né,
quantos, né, você vai na população absoluta, aí para cada grupo de 1000, quantas pessoas nasceram. Aí você vai para cada grupo de 1000 pessoas, quantas pessoas morreram. Aí quando você percebe que o número de nascidos são maiores que o número de óbitos, isso quer dizer que nós tivemos um crescimento vegetativo. E o símbolo que se usa para análise do cada grupo por 1000 é esse aqui, né? Do lado aqui. Então sempre vocês lembram, né? Não é a sigla da porcentagem, mas para cada grupo de 1000 pessoas. Então, para analisar o crescimento da população brasileira, é importante que nós analisamos os índices do crescimento natural da população, por que vem ocorrendo esse aumento, e também é importante a gente lembrar da participação, né, da imigração aí, durante a década de 40, 50, né, período aí que nós recebemos, né, mais de 4 milhões de imigrantes em nosso país. Então vejam bem, hoje nós temos uma população aí, né, que já ultrapassa os 200 milhões de habitantes. Gente, nós somos o 5º país mais populoso do mundo, certo? Hoje nós estamos atrás de países como a China, a Índia, Estados Unidos e a Indonésia. Então vocês percebem que o Brasil é realmente um país populoso, mas é importante a gente ressaltar que a população brasileira, né, ela tem uma distribuição de forma desigual. Então, quando nós analisamos esse mapa de densidade demográfica aqui, o que nós temos aqui? Que a maior concentração da população brasileira estão próximas às regiões litorâneas. À medida que seguimos em direção ao interior, a gente observa que a densidade demográfica ela vem diminuindo. Tá? Então, aí nós temos aqui vazios demográficos. Gente, olha aqui na região norte, as regiões mais claras, não chega a 2 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que nas regiões mais escuras aqui, nós temos aí uma média de 259 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, quer dizer, entre população absoluta e densidade demográfica, então há uma diferença que é importante que vocês observem, né? Nós temos uma população absoluta de 204 milhões de habitantes, né? Mais ou menos hoje, né? Em torno dessa média. Aí você pega o número da população absoluta e você divide pela extensão territorial, aí nós temos a população relativa ou a densidade demográfica. Isso quer dizer, o Brasil é um país populoso, mas é um país pouco povoado. Tá? Porque quando nós comparamos com países mais populosos, por exemplo, né, e com maior densidade demográfica, a gente observa que o Brasil tem grandes vazios demográficos, como nós analisamos aqui. É a 5ª maior população do planeta, né, distribuída em um vasto território. Então, quer dizer, o Brasil é um país populoso, é a 5ª população, mas pouco povoado devido à sua extensão territorial. Mas por que o crescimento natural ele vem num crescimento que chama a atenção, né, do governo? Porque lá no início do século XX, essas taxas de pessoas que nasciam, pessoas que morriam, elas mais ou menos permaneciam estáveis, né? Era mais ou menos igual, em média o mesmo número que nascia, era em média o mesmo número que morria. Por que isso acontecia, gente? Isso era por causa das condições médicas sanitárias, que na época eram precárias, tanto nas áreas rurais quanto também nas áreas urbanas. Isso quer dizer, era um grande número de pessoas que morriam por causas de doença, condições de vida precária, qualidade de vida ruim, expectativa de vida baixa, né? Isso é automático. Quer dizer, aí a partir da década de 40 ocorreram muitos avanços na medicina, com a descoberta de antibióticos, né? As vacinações em massa. Isso realmente tem feito com que a expectativa de vida da população venha aumentando, inclusive até por questões da qualidade de vida da população também, né? Ela vem melhorando em algumas regiões do país. Isso faz com que realmente melhore a qualidade de vida da população
né, com água tratada, esgoto, né, com saneamento básico adequado, isso faz com que tenha uma qualidade de vida melhor. O resultado disso é uma expectativa de vida maior, quer dizer que a população brasileira ela está envelhecendo, né? Então, os fatores que ocasionaram essa drástica diminuição no índice de mortalidade, é lógico, né? E, consequentemente, um aumento no índice do crescimento natural da população. Como a gente vê, né? A água encanada, tratada, uso de vacina, avanço da medicina, isso tudo vem contribuindo. E um outro fator que não podemos deixar de analisar, já que nós estamos fazendo uma análise histórica da população brasileira, é a vinda de imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, né, alemães, japoneses, né, que aí totalizaram aí, no início do século XX, né, mais de 4 milhões de imigrantes. Gente, mas a partir da década de 70, esse crescimento natural da população começou a diminuir. Por que ela começou a diminuir? Então a gente observa, né, que a partir da década de 70, o gráfico mostra que nós temos uma queda, né, do crescimento natural. Por que houve essa queda? Quer dizer que está nascendo poucas pessoas? Sim. Hoje vem diminuindo a taxa de fecundidade, mas vem aumentando a expectativa de vida da população, né? Então, menos pessoas estão morrendo. E devido ao que nós chamamos, né, de planejamento familiar. Quer dizer, lá na década de 60, até a gente pode falar assim, éramos 6, depois seremos 3. E na realidade hoje, devido a participação da mulher no mercado de trabalho, isso é uma consequência da urbanização, né? Isso faz com que as famílias tenham projetado, né, reduzir o número de filhos, até por questões das condições de como é viver na cidade, né? Devido à falta de creche, né, questão de saúde, questão de alimentação, né, viver em cidade, a vida urbana, né, ela traz um custo de vida maior. Então a gente observa que por causa disso, hoje, né, segundo os últimos levantamentos que foi feito, hoje nós estamos com uma média abaixo de 2 filhos por casais, né? Então, quer dizer, olha, a questão da urbanização, é lógico, né? Isso faz com que realmente as cidades, né, elas trazem aí essa questão do processo urbano, né, de gastos, né? E lógico, né, uma das barreiras, a falta de creche. Algumas empresas, né, criam restrições devido à questão da gravidez da mulher, né? E realmente isso fez com que a opção hoje é uma tendência de ter famílias menores, né? Quer dizer, o alto custo na educação, saúde, transporte, né? Quer dizer, viver na cidade, tudo que se faz tem gastos, né? Então acaba tendo um custo de vida maior. E o que tem e quais são os métodos que têm contribuído também para que ocorra esse planejamento familiar, né? É lógico, a informação, né, os métodos contraceptivos, né? Isso tem realmente contribuído para que, de uma forma ou de outra, tenha um controle aí na taxa de natalidade. Então, o que é o Brasil hoje? Hoje observamos que o Brasil, devido a esse processo da questão da queda na taxa de fecundidade, nós temos aí um que nós chamamos de período de transição, né? Então a gente observa, olha aqui, gente, né, o gráfico, tanto a taxa de natalidade como de mortalidade, né? A taxa de natalidade ela vem caindo, e a taxa de expectativa de vida, né, a mortalidade, ela vem cada vez mais reduzindo, devido à melhor qualidade de vida da população, né? Então o Brasil vem num crescente aumento da população idosa. Quer dizer, nós já estivemos aqui na fase 1, né, onde nós tínhamos aí alto índice de natalidade, alto índice de mortalidade. Hoje o Brasil, né, nós estamos aqui na fase 2, quer dizer que nós estamos num período de transição, por isso que nós falamos, né, lá no início da aula, no tema da aula, a transição demográfica. O Brasil está em queda. Há países, a maioria dos países desenvolvidos hoje praticamente estão em fase 3, né? Vamos pegar um exemplo aí como a Inglaterra, por exemplo, né? Hoje é um país que está tendo já um aumento na população idosa, enquanto isso está faltando jovens para atender o mercado de trabalho, né? Porque realmente aqui eles já chegaram aqui na fase 3. Bom, outra análise que interessante, quando nós comparamos a pirâmide etária, né, do Brasil, que lá na década de 80, olha quanto era maior o número, né, da população entre homens e mulheres, de 0 a 4 anos, né, chegando em 2017, olha como que isso houve uma grande redução, né? É a análise que nós fizemos
nas imagens anteriores. Quer dizer que, olha, a expectativa de vida da população na década de 80, tanto entre homens e mulheres, né, era menor. E sempre a população feminina, né, aparece com uma expectativa de vida maior. Né? É lógico que os homens acabam ocupando cargos onde a vulnerabilidade, questão de saúde é maior, mulher por questão de estética, né, ela se cuida mais que os homens, né, e isso faz com que realmente sempre há essa diferença. Né? Aqui, por exemplo, em 2017, então aqui nós temos, aparece aqui, né, um gráfico onde a população adulta vem aumentando cada vez mais, né? Houve um aumento da expectativa de vida da população, inclusive recentemente o governo, né, fez aí uma mudança na Previdência devido ao envelhecimento da população, devido ao aumento da expectativa de vida, e nós temos uma projeção ainda, né, para 2060, que realmente a população brasileira ainda vai envelhecer mais. Né? Isso aqui, gente, a pirâmide etária, também fica fácil de você analisar o perfil socioeconômico da população, né? A característica da população, né? Que aqui você vê por idade, por faixa etária. São gráficos importantes para a gente analisar o perfil da população. Aí quando a gente faz uma comparação, por exemplo, de um país pobre, como por exemplo, né, um país subdesenvolvido como Angola, a gente observa que, olha, gente, uma alta taxa de natalidade, mas isso aqui mostra que aqui nós temos uma alta taxa de mortalidade infantil, e baixa expectativa de vida. Olha, a população de Angola, 0,1% entre homens e mulheres, eles chegam a 80, 84 anos. Então isso mostra que é um país de expectativa de vida muito baixa, alto índice de mortalidade infantil, quer dizer que as características socioeconômicas aqui é bastante precária, quando comparamos com um país como o Japão. Olha aqui, olha, né, diferente do Japão, ó, olha, a população, 1,4 milhões de habitantes, né, eles ultrapassam os 90 anos de idade. Né? Então, também vocês observam, olha, baixo índice de natalidade, né, uma população adulta, né, muito grande, né, e um aumento da população. A população entre 60 e 65 anos, né, acaba aparecendo como maior percentual da população japonesa. Então, olha, um país desenvolvido, um país que tem planejamento familiar, um país que tem um alto índice, um IDH excelente, né, alto índice de IDH, comparado com um país que tem baixo índice de IDH, e comparado a um país que, né, em desenvolvimento. Então você vê que o Brasil está passando por um processo de mudanças, quer dizer que o Brasil está num processo de desenvolvimento. Né? Aqui é um país, né, subdesenvolvido, aqui é um país desenvolvido. É isso aí, pessoal. Mais uma aula sendo entregue nesse tempo de pandemia. Espero que vocês tenham gostado, né? Para aqueles que não conseguiram acompanhar a aula ao vivo, e o objetivo nosso é não deixar nenhum aluno para trás. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, até mais e